Senhoras e senhores, está começando agora, olha, o primeiro episódio do Na Casa dos 40, porque afinal, chegamos lá. Chegamos na casa dos 40 e olha, a vida por aqui nem sempre é fácil. A gente mesmo sentou aqui nessa poltrona e começamos, pô, a barriga tá aparecendo desse lado aqui, porque existe ainda uma vaidade, eu acho que ela vai existir durante muito tempo, mas as coisas mudam. A nossa mente ainda é jovem, mas o corpo às vezes sente um pouquinho de cansaço e tantas coisas mudam nessa fase da nossa vida. Por isso, nós começamos aqui o podcast Na Casa dos 40 para falar com você que tá nessa casa também, ou tá chegando, batendo a porta aí da casa nesse momento, surgindo dúvidas, desde, mano, minha sobrancelha tá parecendo uma barata, tá saindo antena para todo lado, o que tá acontecendo comigo? Mas muitas outras coisas mudam também, como o estresse vem chegando, a gente às vezes fica mais estressado, a gente repensa muitas coisas na nossa família, na nossa carreira. Por isso eu tenho dois convidados aqui mega especiais para bater um papo hoje sobre ansiedade, mudança de carreira aos 40 anos, crises existenciais, a nossa mente, como cuidar. Ulisses, que é meu cunhado. Eu não ia dar essa informação, Ulisses, não ia dar, mas se a gente entrar aqui e falar alguma coisa de relacionamento amoroso e tal, você tem que lembrar que é da minha irmã que você está falando. É verdade, então, a gente vai manter esse assunto, já vou vai ficar deixar de as lado. coisas claras aqui. Tá proibido falar sobre qualquer questão amorosa bom. com você. Pelo amor de Deus, criamos um tabu aqui, uma barreira. Ulisses mudou de carreira aos 40 anos, também passou por ansiedade. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. E o Dr. Reinaldo Roberto, psicólogo, trabalha problemas mentais. Como que eu falo isso de uma forma bonita, doutor? Trato da saúde mental e qualidade de vida das pessoas, né? Há é um prazer tempo estar já? aqui com vocês. Prazer é meu receber vocês. É um tema de grande relevância, de grande importância, né? Se fala muito pouco, né? Pois é. Dos quarentões. Que é uma angústia entre vaidade, entre o que vai acontecer comigo, o que eu faço agora, será que eu vou dar conta? Não, são vários questionamentos aí que vão aparecendo. Porque eu acho assim, eu às vezes vejo por mim, tô com 42 anos, eu sei, não parece, mas eu tô com 42 anos. Eu vou fazer 43 semana que vem. Pois é, aí depois de 4 meses eu faço, eu sou aí, um pouquinho aí mais velho. chega. Você tá com que idade, Reinaldo? Eu vou fazer 52 anos o mês que vem. Olha lá, rapaz. Experiência pra passar pra gente. Nem parece que é isso, gente. Você tá na crise dos 50, né? Eu acho que eu tô passando dos questionamentos agora. Antes a gente ouvia muito falar da crise dos 30 anos, e agora a gente ouve falar da crise dos 40. É a mesma crise, será? Ou é natural que todo homem passe por esse momento de crise nessa idade? De fato, durante toda a nossa existência, nós passamos por crises, né, sucessivas. Crises financeiras, crises psicológicas, crises existenciais, né? Se fala muito hoje dos quarentões, né? Então, assim, eu acho que o povo também tem um pouco daquela cultura de falar de cada época falar de uma crise, né? Eu acho que esse tema hoje da crise dos 40, ele vem muito a calhar, né, com a fase que a gente está vivendo, né? A fase da pós-pandemia, a fase né, que os filhos saem de dentro de casa, né? O ninho vazio que fala. Então, assim, vem muito a calhar com o tema hoje de grande relevância. Parece que junta tudo, assim. Junta tudo. É uma fase, da mesma fase que o pessoal adolescente tem, né, na fase da adolescência, até chegar à fase adulta, nós também, quarentões, cinquentões, temos as nossas fases, né? E isso também vem muito de cultura para cultura. Eu, até fazer 50, eu vou ter 40. Então, eu não tenho mais 42, 43, 45. Eu falei aqui só porque muita gente faz isso. Mas até os 50 eu vou ter 40. E quem disse que eu tô errado? Verdade. Mas é uma fase que a gente repensa muita coisa do que a gente já viveu e do que a gente quer pra frente. Isso acaba sendo meio que unânime. Claro que não dá pra generalizar, mas é uma idade de mudanças, de escolhas, de reflexão, no geral? A minha percepção que eu tenho é que é uma fase de questionamentos, né? Essa fase dos 40, dos 50, né? Essa faixa etária, é uma faixa
que mexe muito com o homem em várias questões, né? A primeira, quando ele chega nos 40, eles começam a se perguntar, porque até antes a gente fala assim, nossa, 40 é uma idade avançada, né? A Você pessoa que tem tiozão, 40, né? tá velha já. Só né? uma ressalva que eu lembrei agora. Quando eu casei com a sua irmã, inclusive, Ele vai lembrar disso o tempo o inteiro. meu sogro tinha a minha idade. É. E eu olhava o meu sogro, desculpa aí, sogro, mas eu achava ele um tiozão. Falava, meu sogro é velho, né? E hoje eu tenho a idade que ele tinha quando eu casei com a filha dele, né? E, quer dizer, eu poderia ter uma filha casando agora. A minha filha tem 9 anos e eu tenho um filho de 13. Mas porque eu demorei um pouquinho, né, para ter filhos. Mas eu poderia estar já vendo, levando minha filha pro altar, né? Então parece que o 40 hoje é um pouco mais jovem do que o 40 de 20 anos atrás. A impressão que a gente tem, né? Existem alguns motivos para isso. Primeiro, porque a gente está nessa faixa, então é Eu acho difícil pode da ser gente isso, né? Na nossa Assumir, cabeça né? a gente é jovem ainda, É. né? Mas jovem, a gente pensa sempre vai ser mais jovem do que os nossos pais eram com a nossa idade, né? Exato, Então. a gente faz essa comparação. E aí, o fato de você também ter 2 filhos adolescentes, né? Isso faz, nesse período de 40 anos, você repensar muito, né? Até quando eu vou estar com eles, né? É verdade. Assim, será que eu vou dar conta de ver meus netos? Será que eu vou dar conta de formar os meus filhos? Então começa a aparecer esses questionamentos ao longo da vida. É verdade. E aí, quando a gente chega nesse período dos quarentões, que as pessoas começam a olhar para a gente e falar assim, o senhor deseja alguma coisa, né? Essa palavra senhor, pesa tanto. ela faz a gente, né? Você vai comprar um sorvete, a atendente fala... Exato, Gente faz a do gente céu, pensar, fala assim, nossa, eu tô passando de fase, ou eu passei de fase e não percebi. É. E aí a gente começa a refletir sobre isso e você tem que aceitar. Mas né? entra A numa idade vem neura pra todo assim, né? mundo. Quando alguém chama a gente de senhor, pelo menos comigo acontece isso. Eu fico assim, como será que as pessoas me veem? Porque eu olho no espelho e eu tenho uma visão sobre mim, né? Eu acho que eu tô até bem, mas aí eu penso assim, gente, como será que a galera me vê? O tiozão que se acha o novinho e, sabe assim, eu tenho medo de ser aquele cara sem noção, né? Não existe um parâmetro pra isso também, existe? Sei lá, uma régua que eu vou nivelar meu olhar pra mim mesmo, assim. Você passa por isso também? Não? Passo. Eu sou músico também na igreja, eu toco na igreja, né? E a maioria do pessoal que toca junto comigo é mais novo do que eu, né? E às vezes eu quero estar na mesma pegada ali do papo, da conversa, né? E a brincadeira e às eu vezes... percebo que às vezes eu tô fora, né? Tipo, cara, vai embora, já foi, vai pra casa, agora é a gente aqui, né? Então é engraçado, a gente não aceita muito, né? Vamos fazer o clube dos 40 e brincar só entre a gente, isso, pode né? ser, Ficou né? esquisito isso. Ficou bem esquisito. Mas vamos fazer o clube dos 40 e ser feliz, minha ser gente. feliz. Que é... Mas a gente quer estar junto com pessoas mais jovens, né? Isso é... Revigora a gente, né? Eu acho mais legal estar junto com pessoas mais jovens do que com pessoas mais velhas, né? Ele não quer estar no clube dos 40 A tendência mais. nossa dos quarentões, dos cinquentões, é começar a estar no meio de pessoas mais novas, porque essas pessoas mais novas, ela traz uma energia, traz um gás pra gente, né? Então, o que a gente faz? A gente tem a expertise de pegar a jovialidade das pessoas mais novas e o conhecimento das pessoas mais velhas que nos circundam. Mas isso pode chegar a ser, de alguma forma, deixar de ser saudável? Se isso ficar num exagero, por exemplo, ou se se nivelar as pessoas mais novas, ou não? Não, eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, se você vai se enturmar, você vai... Porque tem aquele Zoom também que radicaliza, né? Começa a fazer tatuagem, começa a pensar em surfar. Eu comecei... Quando fiz 35 para 30... Não, 37... Alguém, ele convidou o cunhado, eu não sei se foi uma boa ideia pro Renato. Vai me entregar, né? Porque ele... Mostra os braços, Renato. Ah, eu tenho ele 25 começou a se já. encher de tatuagem perto depois, dos 40. Depois foi dos 35. 36, e outro dia, 37. eu fui ver umas fotos dele, ele tava com skate na mão. Eu falei, cara, mas você vai aprender a andar de skate agora? Pois é. E isso Acho aconteceu que passou muito um comigo. pouco essa fase do skate. Passou, né? mas eu entrei um hiperfoco, assim, eu ia pra pista de skate e só tinha molecadinha e eu tatuado, e eu falei, mano,
a roupa, né, não é igual. Mesmo se eu usar uma roupa igual deles, não vou ficar com porte igual. E assim, peguei skate, comecei a andar de skate, comecei a aprender com a molecadinha mais nova e me tatuei. Na verdade, coisas que eu já tinha vontade de fazer, mas por vários motivos nunca fiz. Aí depois que eu terminei uma quimioterapia e tal, eu falei, meu, agora eu vou viver. Então acho que juntou as duas coisas. Foi uma questão... Ah, tinha divorciado, aí quando a gente divorcia perto dos 40 também muda a nossa mente, né? E eu fiquei totalmente deslocado, porque eu não sabia mais usar... Por exemplo, nunca tinha usado aplicativos de, né, tipo, de relacionamento, e aí você entra e você fala, meu, vou sentar num balcão de um barzinho pra flertar, onde que eu vou encontrar... Sabe, assim, como que paquera, como que vive aos 40 novamente, é Isso muito que louco. você trouxe é muito importante, Renato. Por quê? Porque quando a gente passa essa vivência que você teve de um trauma, né, de um adoecimento, e você se recupera depois disso, você vem com uma energia que você quer viver. Então dá a impressão não que você perder tem tempo, é que você né? regride para os 30, para os 20 anos. É. Né? Então, assim, é libertador isso. E o que a liberdade faz com a gente? Faz a gente viver. É. Faz a gente até se arriscar e se aventurar para algumas coisas que a gente antes não fazia. A minha irmã, ela fala isso, que eu virei o Jim Carrey, né? É o Sim, Naquele Senhor. filme Sim, Senhor. E Qualquer você coisa parece um pouco ele. Né? É que eu faço careta, Reinaldo. Eu faço careta. Mas tudo É que verdade. falavam pra mim, vamos. Rapaz, eu fui rapel, fui fazer um monte Você de coisa quis que eu nunca viver. tinha feito e não me arrependo, assim, foi bem... E aí, bem legal. retomando até a pergunta que você fez, não tem problema nenhum você se enturmar com pessoas mais velhas, se enturmar com pessoas mais novas, porque você é o tipo de pessoa que você não vai radicalizar. Eu aprendi até uma coreografia de K-pop, na zoeira. Aí Não, pode dar uma Eu não sei nem, demonstração pra eu não gente, sei nem né? o que é K-pop, então... a boy band dos alguma coreanos. É o coisa Backstreet coreana, Boys né? Eu já ouvi coreano. falar, já ouvi Backstreet Boys que é da nossa época, né? Backstreet Boys. Dominó. Dominó é anterior ainda, né? É anterior. Anterior. A mudança de carreira faria parte disso, por exemplo. Você teve uma loja, inclusive vocês conhecem, né? A galera conhece. Você teve uma loja durante anos, quase 20 anos, e de repente mudou. Você acha que teve a ver com a idade também ou não? Foi só um plano financeiro? Não, pode ser também, né? Teve a questão da pandemia também, que eu acho que a pandemia fez muitas pessoas repensarem suas carreiras, o que você vai fazer da sua vida, tudo. Mas no meu caso, eu tive loja de roupa durante 17 anos, né? E no ano passado surgiu uma oportunidade de venda, eu vendi a loja. E aí, o que eu vou fazer agora? Porque eu tinha um plano de vida. Eu desde criança, eu fui muito de planejar a minha vida. Eu sempre fui assim. É algo sei lá, da minha personalidade, né? Então eu meio que tracei metas assim. Quando que eu vou fazer uma faculdade? Quando que eu vou começar a namorar para casar? Então eu tinha tudo desenhado. A minha vida era toda dentro de um script. E eu tinha na minha cabeça que com 40 anos eu ia me aposentar precocemente, que eu queria ficar tranquilo, eu não queria trabalhar mais. Eu Só queria pescar? ficar vagabundo mesmo, ficar na boa. Eu gosto de ficar sem fazer nada, né? Eu gosto de ser vagabundo. Eu gosto, O negócio esse negócio de pessoa que quer trabalhar muito, eu não tem nem sentido, né? Então eu sempre pensei assim, eu vou trabalhar bastante e quando eu tiver 40 anos eu quero me aposentar. Só que o 40 anos chegou e financeiramente não deu, né? Não deu, é difícil, né? Mas mesmo assim eu consegui. Eu tenho umas kitnetinhas de aluguel, né? Eu consegui fazer um pezinho de meia, mas que não é suficiente, porque aí você casa, aí você tem filhos, aí você quer dar o melhor para seu filho, você quer dar um estudo que você não teve para o seu filho, para os seus filhos. E tem gastos, né? Aí antes eu tinha uma ideia assim, não, se eu morar num apartamentinho com a minha esposa, com meus filhos, ali tá bom. Mas aí vai passando os anos, você e a sua família não quer mais o apartamentinho, você quer uma casa um pouquinho maior, você quer espaço, você quer ter um cachorro, você quer ter um quintal. Aí daqui a pouco você já pensa, poxa, eu queria fazer uma viagem também. Aí você vê que não dá para se aposentar com 40 anos, né? É difícil. Bom seria que desse, né? E aí surgiu a oportunidade da venda da loja, um pouquinho depois dos 40 anos, que foi o ano passado.
E aí eu fiquei meio perdido, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque abrir uma outra loja eu não vou, acho até chato, né? Com uma pessoa que comprou a minha loja, eu vou virar um concorrente dela, eu passei a clientela, tudo, né? E aí eu fiz um pouco de Uber, que eu acho que o fazer Uber é uma coisa que todo mundo pega para fazer um pouco, quando ele não sabe o que fazer. E foi legal, foi muito bom, porque você está dirigindo, está conhecendo gente, está conversando e trocando ideias, e a cabeça esparece um pouquinho também, né? E aí surgiu uma oportunidade, um amigo meu olhou para mim e falou, Ulisses, eu acho que você tem jeito para corretor de imóveis. Eu acho que tem tudo a ver com você, porque você já é do comercial, eu moro em condomínio, então acabei conhecendo bastante. Fui síndico de condomínio durante 4 anos, então acaba tendo um pouquinho já de conhecimento com construtores, com outras imobiliárias, né? E esse amigo, ele falou, Ulisses, a minha namorada, ela está formando uma equipe. Dentro de uma imobiliária, ela tá formando uma equipe com pessoas novas. E o seu perfil se encaixa justamente porque você quer mudar de carreira. Então, a equipe que eu trabalho, nós somos em 12 corretores. Pode falar o nome da imobiliária, Renato? Pode, a gente corta depois. Então tá. É Pode do Grupo Avalia, né? Do Dirceu, aí a Josi, que é a minha gerente, que me deu essa oportunidade. Abraço aí, pessoal, ó. Publicidade grátis para nós. A gente vai cortar. E aí eles estão me dando um treinamento, então faz 4 meses que eu estou trabalhando nessa nova profissão, estou gostando bastante e tem sido promissor, já tenho feito alguns negócios, então já me gerou já um retorno isso, que até era uma preocupação minha, né? Eu falei, quanto tempo eu vou ter que investir nisso, né? Porque é muito no escuro também, né? Muito você no teve escuro. que, imagina, até vender uma casa para alguém que não tinha, radical, é uma mudança né? radical. Porque vender roupa eu sei, né? Ainda sei trabalhar com confecção, né? Mas imóveis é algo totalmente novo, né? E é um investimento muito maior do que Muito comprar uma maior, roupa, né? Às vezes compra uma roupa, não serviu, ou troca, ou deixa lá no armário. Uma casa, imagina. Mas tem sido, assim, motivador. Porque eu tava desmotivado, eu tava sem saber o que fazer, para onde eu vou. Você teve alguma crise, assim, será que eu tomei a decisão certa durante esse período entre vender a loja até se estabelecer como corretor? Ainda passa na Porque cabeça, né? Natural. Às vezes a É gente muito fica assim, né? comum. Será que eu tomei a decisão certa, né? É. Porque as coisas às vezes demoram para acontecer. Demora. Assim, eu fiz um propósito comigo mesmo, com Deus, com a minha família, que assim, eu tenho que fazer meu primeiro negócio no meu primeiro mês. Eu fiz coloquei essa meta. Poderia não ter acontecido e eu ter continuado insistindo, né? Mas no primeiro mês apareceu já o meu primeiro negócio, minha primeira venda. Então foi o que me motivou a continuar. Então eu vejo que é um ramo bom e eu tô gostando demais, demais mesmo. Tá sendo assim rejuvenescedor, né? Motivador. Eu estava um pouco já cansado de loja, de fazer comércio, sempre a de mesma fazer sempre a coisa. mesma coisa, né? E eu tenho ficado mais em casa, né? Porque como a gente trabalha com horários agendados, Consegue eu acompanhar consigo mais. estar mais com a minha família, estar mais com a esposa, estar mais com os filhos. Então eu tô curtindo um pouquinho também daquela questão da aposentadoria que eu queria, na verdade, não é me aposentar, eu queria ficar mais em casa, Uma vida né? mais tranquila, né? Uma vida mais tranquila. Tá quase uma aposentadoria camuflada ali. Camuflada, mas a gente assim. ainda não dá para aposentar, né? Tem que fazer alguma coisa. Essa crise que a gente passa, por exemplo, durante uma transição, ela pode ocasionar uma crise de ansiedade forte? Assim, como que a gente consegue, por exemplo, entender os sinais? Eu tive algumas mudanças drásticas na minha vida que ocasionaram. E aí eu me apeguei muito ao trabalho, aí burnout, crise, estresse absurdo, assim, de não poder nem dirigir. Como que a gente pode observar sinais de que fizemos a escolha certa ou que isso vai levar a uma ansiedade, por exemplo, ao ponto de eu me cuidar, procurar um profissional? Existe uma métrica para isso? Eu digo que a ansiedade todo mundo tem, né? A maioria das pessoas ela vê a ansiedade como algo negativo. Na verdade, a ansiedade ela tem que fazer parte da gente. Ela tem que fazer parte porque é a ansiedade que nos impulsiona a buscar, a correr atrás de outras coisas.
Então, a ansiedade controlável, aquela ansiedade que a gente consegue administrar, é uma ansiedade que nos impulsiona. Essa é a ansiedade boa. Tá, que né? chega a saudável. A que saudável, vai... que nos impulsiona. Agora, existe aquela ansiedade que nos atrapalha, né? Que tira o sono, aquela ansiedade que faz com que a gente coma menos ou deixe de comer em algum momento, aquela ansiedade que leva você para o médico, para um psiquiatra, né? Aí essa ansiedade precisa ser investigada, né? Porque alguma coisa está errada aí. O que pode estar errado? Pode ser a nova profissão que eu vou encarar, né? Será que esse novo desafio eu vou dar conta? E é complicado, assim, eu falo isso até sendo homem e de 40 anos, que às vezes a gente acha que é frescura e a gente ouve dos pais ou de amigos, a gente identifica que alguma coisa não tá legal com a gente, e eu não sei se com você foi assim, ou se você já passou por isso. Eu tive, o Renato me conhece, né? Eu tive um problema sério de ansiedade, de pânico, há uns 4 anos atrás. Tava chegando nos 40, né? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. O meu foi forte. Eu até tomei medicamento e eu parei de tomar medicamento no final do ano passado. Que aí eu fui fazendo aquele desmame, né? Que o médico fala. Então hoje eu não tomo mais medicamento, mas eu tento lidar com isso porque eu sei que eu não sabia como que era ruim até acontecer comigo. Eu, sinceramente, eu vi as pessoas falando que estavam com pânico, com ansiedade ou até depressão. Eu achava que era exagero, frescura. Eu pensava mesmo, falava, isso é falta de uma enxada, achar o que fazer, né? E não é muito sério porque eu vivi isso e a minha família acompanhou. A minha esposa também no começo, ela não entendia, né? Eu posso contar o relato um pouquinho assim de como começou? Porque aí o doutor está aqui, eu aproveito. Eu aproveitei hoje para fazer... Vai ter o caixa ali no final, né? Eu aproveitei para fazer publicidade grátis e agora eu vou fazer uma consulta aqui grátis também, né, com o doutor. Oportunidade é tudo, né? E é muito importante que você fale isso para a gente desmistificar essa ideia de que uma pessoa que tem depressão, que tem crise de ansiedade, tem fobia, que tem síndrome do pânico, que ela é uma pessoa preguiçosa, que ela é uma pessoa que não quer nada com nada, que ela não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Por isso que às vezes a própria pessoa se cobra disso, né? Muito. Eu tô sentindo isso, E mas eu não posso. E a gente fica, eu não posso sentir isso. Aí fica se obrigando a fazer mais coisas que só vai piorando, né? Não, e eu vi que é totalmente físico, né? É totalmente físico. Porque, assim, eu sou evangélico, né? Então, eu cresci dentro de igreja evangélica. E tinha muito aquela coisa de falar, não, isso é espiritual. E eu vivi isso na minha vida. Eu falei, não tem nada a ver com espiritual, é físico, é químico, né? É algo que pode acontecer com qualquer um. Eu tenho amizade com pastores, com padres, né? Que passaram por problemas de depressão ou de pânico, né? Então, só voltando a como começou comigo, né? Me dava uma palpitação muito acelerada. Meu coração acelerava muito e eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco. Então, eu pus na minha cabeça que eu ia morrer de ataque cardíaco a qualquer instante. E era muito incrível. Eu estava na loja, eu estava atendendo o cliente e acelerava o meu batimento cardíaco e eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco mesmo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E falando um pouco do momento que eu estava vivendo, eu não estava num momento difícil. Não tinha nada para ocasionar. Não tinha nada para ocasionar, aparentemente, né? Porque eu estava até bem financeiramente, a loja estava bem, família estava tranquila também. Foi uma fase que eu estava fazendo academia, que eu estava até dedicado à malhação, que eu estava me sentindo bem comigo mesmo, né? Não foi uma fase assim que estourou alguma coisa na minha vida, né? E eu achava que era físico, eu achava que realmente era um problema de coração. Aí eu fiz uma bateria enorme de exames e não dava nada. E aí o próprio cardiologista falou para mim, Ulisses, 90% dos meus pacientes acham que estão com problema do coração e é psicológico. Já deve ser um sintoma, né? É um sintoma, né? Teve uma vez que eu parei na frente da farmácia, eu não conseguia nem entrar na farmácia para medir minha pressão e nem ir embora para casa. Eu travei na calçada.
Eu tive que ligar para minha esposa, ela foi me buscar. 3 dias depois já tinham Na- pombas morando na cabeça na dele. cabeça dele ali. E eu tava sentado na calçada. Eu tava chorando, porque eu não. Se eu atravessasse a rua, eu achava que meu coração ia disparar e eu ia ter um ataque cardíaco. Totalmente psicológico. E aí a minha esposa entendeu que era sério mesmo, que até então ela estava achando um pouquinho que falar, acho que é frescura, daqui a pouco passa, né? E aí ela percebeu. Aí um dia o meu filho pediu para ir no cinema. E aí eu comecei a chorar desesperadamente porque eu não conseguia ir no cinema. Porque aí me deu crise também social, porque no cinema ia estar cheio de gente, o ar-condicionado ligado. E você se cobrava por isso, por Me exemplo? cobrava. Eu tenho O meu choro não era por mim. A minha angústia, o meu choro é porque será que eu não vou poder mais ir no cinema com meus filhos? O que está acontecendo comigo? Isso vira uma bola de neve, não vira, Reinaldo? Assim, Vira. porque a gente vai identificando certas situações e a gente vai se bloqueando e se cobrando. E acho que a autocobrança acaba sendo até... Eu tinha pior, medo, né? eu achava, quando eu ficava sozinho em casa, que a minha esposa teve que trabalhar por ela e por mim, né, nesse período, porque eu não conseguia, né? E eu ficava em casa com meus filhos, tomando conta deles, e eu ficava desesperado, porque eu achava que ia me dar um ataque cardíaco. Eu bitolei nisso daí, né? Na frente deles. E eu não tinha medo de morrer em si, eu tinha medo de que eles vissem. Eu falava, eu vou ter um ataque, eu vou cair, eu vou ter um piripaque, meus filhos são pequenos, o que eles vão... Como vai ser o futuro deles? Eles vão ficar desesperados. Aí eu ligava para minha mãe, aí mãe é mãe, né? Mãe já sente já pela ligação, né? Sente. Aí ela falava, Ulisses, eu vou pedir para alguém te buscar e vocês vêm para casa, fica aqui comigo, fica aqui com cuidava, a né? gente, né? Aí eu passava o dia na casa da minha mãe, e aí a mãe dá aquele suquinho de maracujá, né? E até que eu tive que me medicar mesmo, procurei um profissional. Você teve barreiras? Às vezes as pessoas têm medo de medicar, porque Tive. eu já ouvi isso de muita gente. Eu não sou louco. Não, eu vou não, tomar remédio. Tem esse preconceito, O não primeiro tem? médico que me receitou, eu não comprei o remédio. A primeira consulta que eu fui, eu quis mudar de médico. Porque eu achava que não. Eu falava, não, eu tenho problema no coração. Eu não tenho problema de ansiedade. Não é pânico e ansiedade, como ele está falando, que ele já diagnosticou. Pânico/ansiedade. Eles sabem, né? Vocês profissionais conseguem, né? Claro que você tem que fazer os exames físicos também, né? Porque poderia ter realmente. Por isso que eu fiz todos os exames, né? Mas o primeiro médico que me mandou tomar um remedinho controlado, eu não comprei, eu não fui na farmácia, joguei fora e fiquei bravo ainda com ele. Falei, não quer fazer exame, não quer me examinar direito. Como Até que eu aceitou aceitei, e né? E fez. foi a melhor coisa que eu fiz, né? Como que a gente pode identificar isso? Quando que eu vou precisar de um profissional? Porque o homem não vai ao médico de uma maneira geral. Só se estiver morrendo. A mulher que marca a consulta e fica brigando com o homem para ir ao médico. Não sei se é porque o homem é mais orgulhoso ou tem medo de ter alguma coisa. Quando que é assim, ó, o alerta, né? A bandeirinha vermelha. Eu vou fazer sentido inverso, né? Eu vou trazer o relato seu para contextualizar. O que leva o homem a procurar ajuda, né? O homem tem essa coisa da cultura do machismo, do que eu aguento tudo, Do eu posso orgulho, tudo, né? O orgulho, né? E a vergonha, porque se for no médico também, né? Eu sou fraco, né? O que se pensa muito hoje dentro dessa ala masculina é muito isso, né? E aí, o que leva o homem para o médico? Somente dores fortes, né? Aqueles desconfortos mais frequentes. E aí, através de um diagnóstico de um médico, é que ele vai falar para você, olha, você está com uma depressão, ou que você... Por quê? Porque a ansiedade e depressão não é um equipamento que vai falar se você tem ou se você não tem. Não é que nem você quebra um osso ou você machuca, vai lá, tira um raio-x e mostra para você que você tem. É feito um diagnóstico por um médico através de perguntas, de questionamentos, o tempo que você está sentindo.
E sintomas psicológicos, eles somatizam no corpo. Por isso que você sente dores de cabeça, por isso que você sente náuseas, perde fome, perde sono. A palpitação. Palpitação Eu dormia muito mal. muito Eu acordava forte. de madrugada sem sono. É angustiante, e é um Angustiante. sofrimento muito grande. É. Muito grande. E é um sofrimento tanto pelos sintomas, por você achar que você vai morrer, por você deixar a sua família, né? E por você achar, né, que Começa é a a ter medo questão por do coisa que nem vai, machismo, né? que nem vai acontecer às vezes É, as coisas, né? Não, né? É psicológico. E aí por isso que existe, né? O psicólogo que vai auxiliar, porque nada é por acaso. Você não está sentindo isso. Eu tinha uma estabilidade financeira, uma família feliz, né? Alguma coisa Não tem, desajustada. alguma coisa que a gente não sabe aonde é, Isso. né? E é onde entra o acompanhamento psicológico. Porque às né? vezes o nosso orgulho impede até de falar com a esposa, de falar com um amigo. Tem crises que a gente passa que, vou superar sozinho. Crise financeira, eu não vou me expor, não vou deixar minha esposa preocupada. E aí a gente vai absorvendo todos esses problemas sozinho. Exato. E quando vê, explode tudo, né? E é muito físico, né? Eu vivi isso na pele, porque assim, eu sou muito fraco para remédio. Se eu tomar esses remédios de gripe, Resfenol, Já te derruba. cara, me derruba. Eu fico 2 dias insonado, só de tomar um remédio daquele. Nesse período, eu tomava um remédio de gripe para poder dormir à noite, porque o começo da noite eu dormia, acordava no meio da madrugada e não conseguia pegar no sono. Eu cheguei a tomar 2 Resfenol, eu tomava Dramin e não dava sono. Não dava sono, não dava sono. É muito uma loucura, estranho. né? É só vivendo mesmo, né? Falou que sua vida, quando você começou a crise e tal, tava ok. Tava ok. Por exemplo, eu sempre imagino que tem algo que desencadeia uma crise do pânico ou de ansiedade. Ou pode, uma vida tá normal e de repente existe, assim, algum fator predominante? Eu Pessoas acho que com muito dinheiro têm então. crise. Então. Pessoas eu tenho muita grana e já tive crise de ansiedade. Eu sou um cara super rico. A gente vai conversar sobre isso depois. O que pode desencadear, por exemplo? Olha, a gente é constituído, nós somos constituídos, né? A gente tem um histórico de vida, né? Desde que a gente nasce, a gente foi ao longo da nossa vida sendo constituído por N situações, né? E pode ser que tenha dado um gatilho, pode ser que alguém da família já tenha componentes, né? Histórico de doença. Pode ser genético? Pode uma ser. Se alguém ansiedade? na família, se você tiver um histórico na família de pessoas com doenças mentais, isso também é um agravante a mais. Só mesmo o profissional, né, os profissionais, no caso, o psicólogo ou o psiquiatra, a ajuda de outros profissionais são muito bem-vindas também, porque depende muito de caso para caso. Que nem no meu caso, doutor. Chamo já de doutor já, porque eu tô aproveitando aqui. Daqui a pouco ele deita. Tô me consultando. A gente faz um já divã, assim, daqui a pouco o Ulisses deita. Vamos achar esse gatilho aí. Não, mas com certeza teve gatilhos, sim. Que não são gatilhos, assim, fáceis, às vezes, de encontrar, né? Mas com certeza eu sei que teve, Alguma né? coisa, né? Mas o que é importante que se diga também é que existe assim, porque a gente gosta muito, principalmente o homem quarentão, né, que é o tema, de pensar de jogar responsabilidade, né, para o outro, para justificar, para justificar também. Nós também nós somos seres sensíveis. Sim. Nós somos seres que frágeis, né? Nós somos seres que em alguns momentos a gente cai, precisa de uma mão para levantar. Então, as coisas... Vou dar um exemplo muito claro. Eu posso passar pelo que você passou na sua história de vida e não ser resiliente em relação a isso. Cair mais do que você ainda. Então, depende muito do quanto eu tenho de reservas, o quanto eu tenho de manejo com as situações da vida diária, da vida cotidiana. Então, não é só o elemento externo, é o quanto eu suporto aquilo também. E assim, eu tive muita sorte, né, de ter uma família que me acolheu, que entendeu e me ajudou, suporte, né? Tanto os meus pais, os meus irmãos, quanto a minha esposa e os Cunhado. meus filhos. Cunhado mais ou menos, né? Mas,
Mas e eu acho que o Renato ele teve um câncer, né? Acho que num período próximo foi do meu, perto, né? é. Perto do meu. Então tava os dois meio zoados, né? Tava complicado. Na mesma fase, né? Mas o que você falou sobre vários profissionais envolvidos foi interessante, porque eu tinha um preconceito com psicólogo e psiquiatra. Porque eu achava assim, não, eu vou no psicólogo, eu vou ficar lá abrindo a minha vida. Eu não, né? Você sente que o pessoal tem esse preconceito em relação Tem muito a sua... Tem muito, preconceito. né? Quem vai E- psicólogo é louco. é o isso. psiquiatra pior é. ainda. Eu falo, não, psiquiatra, E pelo amor de faz Deus. tanta não vou, diferença, eu não vou né? pro teadão, eu não tô doido. É. E sabe quem me ajudou? Sabe quem me ajudou muito? Foi o doutor do coração. Foi o meu cardiologista, doutor André. Mais um merchan aí, André. Beleza, Olá, doutor mano. André? E ele ainda fala que é o doutor do coração. É do, Olha, é o doutor do meu mundo. coração. A consulta dele vai ficar mais barata na próxima. E foi muito interessante, porque ele até brincou comigo e falou assim, Ulisses, eu acho que eu devia ter sido ou psicólogo ou psiquiatra. Porque o que eu ajudo pacientes que vêm aqui achando que vai morrer do coração, e aí ele me indicou um colega dele, né, para dar continuidade no meu Agora tratamento. você falou de... Mas ele me ajudou demais, porque assim, ele falou, Ulisses, eu sei que eu vou ter que fazer todos os exames possíveis para tirar isso da sua cabeça. Aí eu fiz o Holter, né, que você fica 24 horas, eu fiz aquele da esteira, E tudo normal. eu fiz aquele que vê se o coração está inchado, ultrassom. Fiz todos os exames possíveis para tirar da minha cabeça. Ulisses, você não tem problema de coração. Você precisa tratar o seu emocional, a sua cabeça mesmo. E aí sim eu consegui... Hoje eu não tomo mais medicamento, tô bem. Mas eu lido melhor com a situação. Até quando... Às vezes eu tenho crise de ansiedade também, né? Que eu acredito que é normal, né? É normal todo mundo ter um momento, né? Um momento, Mas o que você não Normal pode... é você ter momentos assim. A ansiedade ela nos constitui. A gente é ansioso e é importante que a gente tenha um pouco de ansiedade para Senão elas você não morre, né? funcionar, né? Senão Pra você vai ter gente- medo de nada Eu mais, quero né? alguma coisa, você queria inaugurar o podcast, É. né? Isso. Você ficou um pouco Ansioso ansioso, mas pro aquela ansiedade evento, boa. né? E Aham. foi É que enfrentar. a minha ansiedade que me fazia mal, ela, além de me dar palpitação, me dava tontura. Então eu ficava zonzo, eu achava que eu ia desmaiar, ou que eu ia ter um ataque cardíaco, e me dava mesmo a sensação de desmaio. Baixava, eu não sei se aumentava ou baixava a minha pressão, mas eu ficava com sensação de desmaio. E é Então, normal continuar tonto depois da ansiedade, assim? Ó, não é muito Aí normal, não é muito não. normal. É sei melhor se- eu tomar remédio, né, Gil? Mas assim, não tenho sentido mais esses sintomas de zonzeira, né, aquela tontura e nem o coração. Então, quando me dá uma ansiedade, é uma ansiedade que eu fico até assim, pô, legal, é uma ansiedade até gostosa, né? Existe, por exemplo, algum exercício para controlar a ansiedade quando ela chega? Por exemplo, de respiração ou de mudar o pensamento? Existe alguma... A ansiedade ela está muito relacionada à qualidade de vida, né? Então assim, o que a gente come, como a gente dorme, o que a gente faz, se aquilo que a gente faz é do gosto da gente, traz prazer para gente, né? Aquela ansiedade que não chega a adoecer a pessoa. É aquela ansiedade que está ali transitando entre o me impulsionar para fazer alguma coisa legal e o meu incômodo, né? Eu diria que, né, fazendo um merchan já, todo mundo deveria fazer duas coisas na vida. Uma é praticar atividade física. E soltar pipa. Não, tô brincando. Também. faz Também. É um hobby, né? É um hobby. É saudável. É. parte. Andar de skate. E andar de skate, atividade física e passar com psicólogo. Passar com psicólogo. Mas faz total diferença. Faz. Eu comecei a fazer terapia na época do câncer. O médico falava para mim assim, olha, são 3 pilares, é um tripé, né, para o tratamento dar certo. Medicamento arrisca fazer o tratamento correto, a alimentação e a mente. E aí eu comecei a fazer terapia. Eu lembro a primeira vez que eu fui meio relutante, assim. Eu falei, ficar falando da minha vida não tem nem sentido e tal. E hoje, cada 15 dias, fez muita diferença. legal, assim, muito é muito importante saudável, né? É muito... A gente... Eu acho que é importante a gente falar, né, bater nessa tecla, principalmente para os homens, né? Desmistificar essa questão de que
não preciso de ajuda, não preciso de psicólogo, eu não tenho que falar da minha vida, né? Da minha vida eu cuido eu. Essa questão do machismo, isso não é mais assunto de pauta, né? Isso É um a assunto gente passado, né? a gente está falando de saúde coletiva, né? Porque se dói em você, dói no outro também. Sim. E como que a família, por exemplo, vendo pelo outro lado, né? O Ulisses falou que a família dava suporte, apoio. Se você identifica alguém na sua casa que está apresentando aí sinais de uma ansiedade, depressão, porque para a família também é difícil, às vezes não sabe como ajudar, como alcançar o que pode fazer, né? Que dica que você dá aí para? Olha, a família é um dos melhores pilares que a gente pode ter. O melhor pilar. Só que a família por si só, a ajuda que ela pode te proporcionar é o amor, é o carinho, é o ajudar você a fazer alguma coisa, né? Porque a família ela vem dá um suporte para você, só que ela não tem as técnicas que um psicólogo tem, tá? Então, sim, dependendo, vou trazer um exemplo para você. Você está angustiado, você está nervoso. Se ela vem com carinho, você vai retribuir com carinho naquele momento de crise? É óbvio que não. Você vai tratar arredio, com grosseria, né? vai estar com arredio. Porque você é ruim? Não, você não é ruim. Porque você está no momento de estresse, você está no momento de angústia, né? Então a família ela não vai saber lidar com isso. Você, poxa, eu estou dando tanto carinho, estou dando tanta atenção Tô e ele levando me patada, trata. né? E aí ao invés de se tornar algo de ajuda, começa um distanciamento, entende? Então, o que a família tem que fazer nesse momento? Primeiro, respeitar esse momento, dar o apoio necessário. Como dar o apoio necessário? Incentivando a buscar ajuda com o médico, ajudando a buscar ajuda com o psicólogo, né? Se não tem condições de ir até um psicólogo, tem psicólogo que vai até a residência fazer esse acompanhamento, né? Ter uma aproximação um pouco mais de cautela, com cuidado, né? E aí sair, né? Assim, se você gosta de cachorro, então levar uns cachorros para brincar, sair numa praça, fazer alguma coisa diferente, né? Fazer coisas que te dão prazer, né? prazer. Que você O prazer tem que gosta, existir a né? todo momento da nossa vida. A gente tem que buscar isso. Tá vendo, Carla, minha esposa? Eu jogar bola 1, 2 vezes por semana é bom, é prazeroso. Churrasco Mas, com os às amigos. vezes a gente ótimo. acaba entrando num automático, por exemplo, de trabalho ou de atividades, e a gente deixa menos tempo, a gente se priva das coisas que dão prazer pra gente, né? Eu aprendi muito a separar, otimizar meu tempo, assim, tem o tempo do trabalho, até a questão de redes sociais, de nem ver o WhatsApp o tempo inteiro, ou o Instagram, embora faça parte do meu trabalho, mas separar e ter momentos mais dedicados para mim, a ver um filme, uma série que eu gosto, andar de skate ou sair para comer e não me cobrar por isso, porque antes eu me cobrava, falei, nossa, eu tô aqui fazendo tal coisa, eu poderia estar rendendo, produzindo alguma coisa. A gente se cobra A gente demais, se cobra né? muito. E essa cobrança aumenta, com 40 anos, ela é maior do que quem é mais novo ou é de pessoa para pessoa? Isso tem muita questão de pessoa para pessoa, dependendo de como ela foi criada também, né? A gente é constituído de uma história de vida, né? Então, como a gente foi criado, se os pais são assim, né? Que cobrava, a gente tem a tendência a fazer isso também, porque a gente reproduz o que a gente aprendeu, né? Agora, o que acontece muito, depois que a gente passa um momento de estresse, um momento de adoecimento, que a gente dá uma reviravolta nisso, a gente quer viver, né? E aí a gente fala assim, poxa, eu bati lá, não abrir a porta para mim lá em cima, então é para eu ficar, então eu vou aproveitar. Aproveitar tudo que eu não fiz. Agora você ressignifica tudo, né? Assim, eu tô aqui, então eu vou viver, eu vou aproveitar o momento. A faixa etária dos 40 anos, dos 50 anos, faz a gente repensar muita coisa, refletir muito sobre a nossa vida, né? Refletir sobre a família, refletir o que deu certo e o que não deu certo,
né? E às vezes nós, seres humanos, temos muita tendência de aumentar o foco naquilo que não deu certo, né? E isso também adoece. Porque assim, a gente tem que pensar, a gente tem duas possibilidades, né? Se eu tenho limão, eu vou fazer o quê? Vou chupar o limão? Eu prefiro fazer uma boa caipirinha, Pois é. né? Eu sei que Já ia pra falar uma assim torta não é de muito limão, fácil. Uma limonada, né? Falar assim não é muito fácil, né? Pra gente que vive no dia a dia, um pós-pandemia, que tem uma família, que tem filhos, que precisa pagar a conta, que você paga a conta hoje, amanhã já tem outra vencendo. Rapaz, Verdade. elas vêm sempre, né? Vem, e isso estressa a gente. Estressa. Então a gente Esse precisa negócio de priorizar boleto momentos estressa, né? bons. Estressa. Bom, gente, você tá gostando do conteúdo, ó, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu sempre quis fazer isso. Toca no sininho, né? Deixa aquele like. Isso é tão 40 anos de falar, né? É péssimo, né? Mas, tipo, se inscreva no canal aí, deixa seu like com a gente. Tá quase já chegando ao final. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para quem tá assistindo a gente acompanhar. O meu é @Ulisses Souza no Instagram. Coloca lá, Ulisses Souza vai aparecer no Instagram e no Facebook. Não tem muitos Ulisses. Acho no que não, mundo, Ulisses né? Souza não deve ter muito, não. Quer Corretor comprar- de imóveis. Quer comprar uma casa como estagiário? Eu sou um estagiário, de 40 anos. Exatamente, eu sou estagiário ainda, que eu tô há 4 meses na imobiliária, o meu Cresce está chegando ainda, vai chegar ainda o meu Cresce, né? E eu sou estagiário Tá de vendo? 40 e poucos anos, né? Isso deu alguma... Não, tô Mexeu achando assim, mó tipo, legal. uau, tô... Aquela sensação. Tô Não, rindo. mó barato. E o pessoal mais experiente me abraçou, né? Pessoas mais novas do que eu estão me ensinando Que legal. e tá sendo muito legal. Então já segue o Ulisses aí, também conhecido como Lulu. Não, não sou não. Não sou conhecido como Lulu, não. É cunhado, né? Eu conheci ele como Lulu na adolescência, juventude, era... Lulu. Cada um tinha um apelidinho. Ó, Agora eu ficou vou até voltar vermelho. aqui. Ficou vermelho. Ele vai ligar pro médico do coração. Qual que é o seu arroba? É Reinaldo Roberto Psico, tá? Eu faço os atendimentos no Espaço Delarré, que é um espaço que a gente tem no centro de Indaiatuba. Legal. Todos estão convidados a conhecer. É um espaço onde temos uma loja, temos esteticista e tem o espaço onde eu faço bacana. meus atendimentos. Online também, pra galera do Brasilzão aí Sim, faz. também. atendimento. Espaço Delarré. Boa, maravilha. Gente, obrigado pela companhia de Eu vocês que hoje aqui. agradeço. Foi um prazerzaço. Foi legal. Antes só de terminar, eu queria que você desse algumas dicas, recomendações para os homens de 40 anos que estão passando talvez por uma troca de carreira ou por uma crise, tem família. Dicas que você viveu e você gostaria de ter ouvido durante seu... Pode olhar para aquela câmera, dar um sorrisão e dar sua dica. É algo que eu tava, enquanto o doutor estava falando aqui, eu estava pensando, né? O que o Renato viveu do câncer, o que eu vivi das minhas crises de ansiedade, né? Tudo isso que acontece na nossa vida, às vezes a gente fala, pô, poderia não ter acontecido. Mas se isso não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje, eu acho que eu sou mais grato até pelas dificuldades que eu passei. Porque a gente acaba vendo o mundo de outra forma, né? Que nem o doutor falou, hoje a gente dá mais valor a coisas pequenas, né? A momentos mais simples. E depois dos 40 anos, mais ainda, né? Então, isso que eu estou vivendo, eu acho que o meu relato, o nosso relato aqui, deve ter casado com o relato de várias pessoas aí. Várias pessoas devem ter pensado, poxa, eu vivi isso também, eu também estou vivendo isso, né? E os 40, poxa, a gente é muito novo, né? Então, eu acredito que se você quiser mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de empresa, fazer uma faculdade do zero, de repente algo que você pensava em fazer quando você era criança e a vida te levou para outro rumo, vai fazer a tua faculdade lá de jornalismo, tempo, né? Não perca tempo. Eu acredito que a gente é muito novo, ainda tem muito que viver ainda. Ele falou um jornalismo com desdém tão grande, né? Ah, vai! Faz jornalismo. Ih, gente, que isso. Agora, Reinaldo, sua vez, então. Aquela câmera ali, rapaz, ó, é toda sua. Que dicas você daria aí para os homens de 40 anos para manter uma qualidade de saúde mental? 59 dicas, às vezes. Quantas você quiser. Eu acho que as dicas são bem básicas, né? Eu acho que a gente precisa aprender a viver,
né? A qualidade de vida para todo mundo, mas para o homem de 40 anos, né, que com o passar dos anos tem uma redução, né, de libido, de energia, de força, enfim, né, as coisas começam a andar mais lentamente. Poxa, Renato. É buscar formas de prazer, né? É praticar esporte, é procurar se enturmar com amigos, é estar fazendo coisas, uma boa leitura, um bom cinema, um bom teatro, curtir a família, né? E desmistificar essa história de que se eu preciso de ajuda, eu não vou buscar porque eu não tenho idade, ou que eu não posso porque eu não vou falar de mim para o psicólogo, né? Então, curta a vida, se jogue, sem medo de ser feliz. Maravilha. Reinaldo, obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer. E foi um prazer estar com vocês e parabéns. Espero que você venha mais vezes, Foi viu? um prazer Porque conhecê-lo também, doutor. a gente vai ter sempre assunto aí para tratar. Vamos. Vou te chamar mais vezes aí, você topar. Estou à de disposição. casa já. Ulisses, valeu. Obrigado. Eu já não sei se você vai convidar de novo. Não né? sei, eu tô repensando minha vida toda agora aqui. Não, claro que vai, a gente vai fazer outras coisas juntos. E você também está convidado para o próximo episódio do Na Casa dos 40. Se você tem peru mole, seu pinto tá tristinho, o próximo episódio... o podcast é meu. Agora eu falo o que eu quero aqui. Não tem linha editorial, gente. Eu vou falar sobre as nossas preocupações. Como cuidar dos seus pelos pubianos? Você quer deixar lisinho ou peludo? Como que é o certo para um homem de 40 anos? Esse dia certo. você não precisa me Não convidar, vou chamar. Acho que o Reinaldo tá até escorregando aqui da cadeira. Mas a gente vai falar aqui no podcast tudo sobre a vida do homem aos 40. Saúde familiar, saúde financeira, cuidado, estilo, cuidado com a pele. Nossa pele muda pra caramba também. Então, você é convidado. Então já segue aí para não perder nenhum assunto do Na Casa dos 40. E a gente se vê no próximo episódio. Agora tem pílulas todos os dias aqui no canal. E uma vez por semana, podcast. Então, até a próxima. Tchau.